resolvi gravar esse vídeo aqui sem roteiro, sem saber exatamente aquilo que eu iria falar, apenas pedindo para o Espírito Santo me conduzir e falar aquilo que ele colocar no meu coração em relação à nossa real identidade. Então, se você sente que a sua vida está travada, sente que a sua vida não tem sentido, que você muitas vezes até não sabe o que está fazendo aqui nesse mundo, sabe que eu já passei por isso e realmente é algo muito desafiador, mas Deus, ele nos chama para algo. E quando ele nos chama, ele nos leva para um deserto. Se você está passando por esse deserto, saiba que ele não é o fim. O que acontece? Nós viemos para esse mundo com um propósito. Eu até brinco com as minhas filhas, né? Eu falo para elas assim, até eu sempre falo, Isabela, o que você vai fazer aqui no mundo? Ela já sabe, ela fala assim, eu vim cumprir o meu propósito. A menorzinha também já sabe. Então, eu explico para elas, né? Até vou explicar para você aqui. Por exemplo, Deus é como se a gente estivesse com Deus lá, né? Antes de vir aqui para a Terra. E a gente tivesse feito um combinado com Ele. Então a gente fala assim, Deus fala pra gente, você vai descer lá na Terra, vai nascer na família tal, não vai ser fácil, lá tem tal dificuldade. E você vai cumprir esse propósito. Só que quando você chegar lá, você não vai se lembrar, você vai ser um bebê e você vai ter que lutar para se reencontrar com o Espírito Santo, porque é ele que vai te dar as instruções. Então, eu imagino, né, de acordo com tudo que eu aprendi, com o que eu estudei, eu coloco uma forma simples, assim, para que minhas filhas entendam, passar para você também, para você entender dessa forma. Então, Deus manda a gente aqui para essa terra com um propósito, e aí a gente cresce, né, nasce numa família, essa família já tem uma estrutura, pode ser positiva ou negativa, na maioria das vezes é negativa, né, às vezes famílias com problemas diversos, né, problemas de relacionamento, problemas financeiros, problemas de brigas, existem, né, diversos problemas aí nas famílias, e aí a gente nasce nessa família, e aí o que acontece? A gente vai absorvendo tudo que está no ambiente, né? Porque o ambiente, gente, ele molda a gente. Como é importante quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente também mudar de ambiente, porque o ambiente realmente, ele nos molda. E aí a gente, como criança, a gente vai crescendo naquele ambiente. Se, por exemplo, a nossa mãe nos chama de algo, né, negativo, por exemplo, você não sabe fazer nada, você nunca vai ser nada na vida, aquilo ali a gente absorve totalmente como verdade, porque do 0 aos 7 anos, a nossa mente é como se ela não tivesse filtro, então a gente absorve tudo como verdade. Então a gente absorve os problemas dos nossos pais, se teve brigas, se teve discussões, aquilo ali acaba fazendo parte de nós. E aí a gente vai levar isso para a vida toda. E tão engraçado que a nossa mente, né, Deus, ele é tão perfeito que ele faz a gente viver situações parecidas com aquilo que a gente viveu na infância, né, para que a gente possa olhar e voltar e curar. Então, por isso a importância da gente ressignificar o nosso passado. A gente precisa voltar, refazer, usar ferramentas de cura para que a gente possa voltar e ressignificar aquilo que um dia nos machucou. Então, a gente cresce achando muitas vezes que a gente não é aquilo que a gente realmente é. Porque o que a gente realmente é? Quando a gente estava lá com Deus, nós somos imagem e semelhança dele. E ele nos enviou aqui para cumprir um propósito. E a gente está achando que a gente não é nada, que a gente não sabe o que está fazendo aqui, que a nossa vida muitas vezes é um erro, né? Quantas vezes já aconteceu isso comigo, de achar que a minha vida era um erro? Já passei por episódios de depressão, de querer assim tirar realmente, né, a própria, nem vou falar, aos poucos Deus foi me moldando, me mostrando, né, são histórias longas aí para que eu possa contar aqui para vocês outro dia, mas a gente vai crescendo acreditando que a gente não tem uma identidade, que a gente não é ninguém. E enquanto a gente não olha para isso, né, não tem esse olhar de colocar luz naquele problema e fazer com que ele venha à tona, a gente vai vivendo uma vida como se a gente estivesse andando em círculo, né? A gente fica ali andando em círculo, revivendo os mesmos problemas, mudando apenas de endereço, né? Às vezes no relacionamento, às vezes no casamento, com os filhos, e a gente acaba ficando presa nesse ciclo. Então, Deus, na palavra, ele fala que nós somos formados de modo especial e admirável.
Se Deus falou, tá falado. Ele nos criou para um propósito, ele nos criou para cumprir uma missão aqui na Terra. Só que enquanto a gente não parar para ouvir a voz dele, nada vai acontecer. Nós temos o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. O nosso corpo, ele quer os prazeres, né? Ele quer descansar, ele quer dormir, quer comer às vezes o que não é saudável, né? O nosso corpo, ele quer sempre o menor esforço, né? Se quiser fazer uma academia, ele vai sempre, ele, talvez, procrastinar para que a gente não faça, porque ele quer economizar energia. Já a função do corpo já é essa, né? E aí nós temos a nossa alma, é aí que fica guardada as nossas emoções, tudo aquilo que a gente viveu desde quando a gente estava na barriga da nossa mãe, né? A gente tem essa alma que fica guardada, as mágoas, as heranças negativas que a gente herdou dos nossos pais, falta de perdão, enfim. Fica essa parte que a gente precisa curar. E tem o nosso espírito, né? O nosso espírito é o sopro de Deus dentro de nós. O Espírito de Deus está conosco, né? Com esse sopro que ele deu. E aí vem muitas outras coisas. Por exemplo, gente, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus, ele se torna um só conosco. É isso que eu venho aprendendo, que tem feito total diferença na minha vida, para eu conseguir realmente entender, porque eu ficava assim, tenho Pai, tenho Filho, Espírito Santo, aí tem minha alma, meu corpo e meu espírito. E aí eu falo com quem? Eu falo com Jesus, eu falo com o Espírito Santo, eu falo com Deus, o que eu falo? E aí eu tive essa clareza, né? Eu perguntei para o Espírito Santo e através de um vídeo, de uma pessoa muito importante, veio para mim essa resposta, que o nosso espírito, ele se funde com o Espírito Santo. E aí a gente acaba se tornando um só com o Espírito Santo, uma vez que a gente aceita Jesus realmente como Senhor e Salvador e inicia um novo tempo na vida, um tempo de realmente de querer essa transformação, de querer uma mudança. Então, resumindo, gente, esse é um dos primeiros vídeos que eu tô gravando aqui. Ainda tô tentando organizar as ideias na minha mente. Mas assim, a mensagem que Deus colocou no meu coração, que eu acredito que é uma missão nesse momento da minha vida, mensagem para as pessoas de que elas têm valor, de que elas têm um propósito, de que elas têm uma verdadeira identidade, que elas muitas vezes estão apenas desconectadas disso. E que vale a pena voltar, rever, ressignificar tudo isso. Existem ferramentas para isso, eu posso trazer isso mais para frente para vocês também. Mas o que eu deixo para você agora, se você quer realmente entender tudo isso e saber que Deus realmente está falando com você, que Ele quer falar com você, porque o nosso espírito, gente, ele pode muitas vezes estar lá quietinho, não enfraquecido, mas assim, meio apagado, porque a gente alimenta muito a carne e a alma, né? As emoções, as coisas da carne. Então é preciso começar a ativar o nosso espírito para que ele sobressaia. Jesus disse que Deus procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. A gente pode louvar a Deus com o nosso corpo, a gente pode louvar a Deus de qualquer forma, tudo é válido, mas nós precisamos ativar o nosso espírito em Deus. É Ele que tem que tomar conta da nossa vida, Ele que tem que direcionar para que a gente cumpra o nosso chamado. Eu também estou nesse processo, eu tenho muitas dificuldades, tenho, né, meus momentos também de não entender muitas vezes o que Deus realmente quer para minha vida, mas eu tento me colocar à disposição, me colocar a serviço, né, daquilo que eu posso fazer de acordo com a minha rotina, porque eu sou mãe, né, de 2 meninas, e também é um desafio para mim conseguir um tempo, talvez até para gravar, mas essa questão de falar aqui com vocês, mesmo me sentindo muitas vezes incapaz, é um desejo que Deus colocou no meu coração há muitos anos. E eu acredito que essa mensagem pode chegar em alguém que esteja realmente precisando ouvir isso nesse dia. Então, o que eu quero deixar para você é que você só consegue ter essa proximidade, ativar esse espírito no silêncio. A gente está acostumado toda hora a ter alguma coisa para fazer, né? Isso é uma coisa que eu venho lutando muito em mim também, de não consegue ficar parada, né? Eu tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, o serviço nunca acaba, né? As coisas, principalmente quem fica em casa, nunca acaba, mas o que a gente precisa conseguir, assim que a gente conseguir 5 minutos que seja, gente, por dia,
de silêncio, de fechar os olhos e pedir a presença do Espírito Santo. E fazer as perguntas que você quer fazer. Sabe aquelas perguntas que são mais caras, que você muitas vezes não sabe para quem perguntar? O que você vai fazer em relação a diversas áreas da sua vida? Começa a perguntar para o Espírito Santo, começa a perguntar para ele qual que é o propósito, qual que é a tua missão, o que você veio fazer aqui. E devagar, aos poucos, né, esse Espírito vai sendo ativado e as respostas vão vindo. As respostas podem vir de diversas formas, pode vir através de uma mensagem que você vê na internet, pode ser através da palavra de Deus, pode ser um sinal da natureza, pode ser alguém que vem te falar alguma coisa. Então, faz isso pelo menos por 7 dias, sem parar. E aí depois você prolonga por mais 7, por mais 7, por mais 7, e faça isso, um estilo de vida, onde o Espírito Santo vai começar a te guiar, te fortalecer e te dar direcionamento para tudo que você vai fazer nessa vida. Então, espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você se conectou com essa mensagem, deixa seu like aqui para eu saber que você gostou. E comenta qual fase da vida que você está vivendo, se você já está com com essa ligação, né, com o Espírito Santo de Deus, ou se isso foi uma chavinha que virou aí dentro. Eu vou ficar muito feliz em saber. Então, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, se Deus quiser.